E agora, para você entender o que está realmente acontecendo lá no Israel-Hamas, lá no Oriente Médio, as 6 perguntas respondidas pelos melhores especialistas do mundo, consultados pela BBC News World, que veio para a BBC News Brasil. E as perguntas que nós vamos responder é a seguinte: o que é Hamas? É a pergunta principal. O que é a faixa de Gaza? É outra pergunta. O que é a Palestina e o que esses eventos têm a ver com ela? A quarta vai ser: por que Israel e Hamas estão em conflito? E isso representa uma grande falha de inteligência a israelense, ou o que aconteceu neste final de semana. E por fim, que eu acabei pulando, porque este ataque é sem precedentes. São essas 6 perguntas que todo mundo precisa entender para saber exatamente o que está acontecendo agora, nesse exato momento, lá no Oriente Médio, porque isso vai refletir economicamente, de forma social e tudo no mundo inteiro, porque o mundo inteiro está de olho e lá essa Guerra Santa, ela se espalha de diversas formas pelo mundo. Então vamos lá, respondendo a estas 6 perguntas, lendo aqui, fazendo uma pequena reação do que a BBC News Brasil fez durante esse final de semana, que foi simplesmente sensacional. Vários artigos, várias informações, pessoas, jornalistas que estão lá no conflito, trazendo em tempo real toda a situação de forma verdadeira e de forma concisa. Muito bom. Olha lá, vamos lá. Isso foi atualizado a 19 minutos, de outubro, de ontem, domingo. Mas hoje, na segunda-feira, dia 9, também já foi atualizado. Vamos lá. O grupo militante palestino Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel, com seus combatentes adentrando comunidades próximas à faixa de Gaza, causando a morte de residentes e fazendo reféns. Aqui está o que você precisa saber sobre as pessoas e lugares envolvidos e o contexto essencial para compreender a história. Perfeito, é isso que nós precisamos. O que é Hamas? O Hamas é um grupo militante islâmico palestino que governa a faixa de Gaza. O Hamas jurou destruir Israel e travou várias guerras com o país desde que assumiu o poder em Gaza em 2007. Entre essas guerras, lançou ou permitiu que outros grupos lançassem milhares de foguetes contra Israel e realizou outros ataques mortais. Israel também atacou repetidamente o Hamas com ataques aéreos e, juntamente com o Egito, bloqueou a faixa de Gaza desde 2007, alegando que isso é para a segurança. O Hamas, como um todo, ou em alguns casos sua ala militar, é designado como grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido, bem como por outras potências. O Hamas é apoiado pelo Irã, que o financia e fornece armas e treinamento. O que é a faixa de Gaza? A faixa de Gaza é um território com 41 km de comprimento e 10 km de largura, situado entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo. Ela abriga cerca de 2,3 milhões de pessoas e possui uma das maiores densidades populacionais do mundo. Para quem nos acompanha por imagens, aqui está a imagem de onde fica a faixa de Gaza, próximo a Jerusalém, próximo a Tel Aviv, a Cisjordânia e todos aqueles locais, né? Muito bem. Israel controla o espaço aéreo sobre Gaza e sua costa marítima, além de restringir quem e quais mercadorias podem entrar e sair para suas passagens da fronteira. Da mesma forma, o Egito controla quem atravessa sua fronteira de Gaza. Cerca de 80% da população de Gaza depende da ajuda internacional. De acordo com a ONU, aproximadamente 1 milhão de pessoas contam com ajuda alimentar diária. Terceira pergunta: o que é a Palestina e o que esses eventos têm a ver com ela? A Cisjordânia e Gaza, conhecidas como territórios palestinos, assim como Jerusalém Oriental e Israel, fazem parte da terra conhecida como Palestina desde os tempos romanos. Essas também foram as terras dos reinos judeus na Bíblia e são consideradas pelos judeus como sua antiga pátria. Israel foi declarado um estado em 1948, embora a terra ainda seja chamada de Palestina por aqueles que não reconhecem o direito de existência de Israel. Os palestinos também usam o nome Palestina como um termo abrangente que se refere a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. Quinto, por que Israel e Hamas estão em conflito? Existe uma tensão constante entre Israel e Hamas, mas o ataque dos militares no sábado ocorreu sem nenhum aviso prévio. O Hamas lançou milhares de foguetes contra Israel, enquanto dezenas de combatentes invadiram comunidades israelenses ao cruzar a fronteira.
Israel lançou imediatamente ataques aéreos, alegando que estava mirando em locais militares de Gaza. Por que esse ataque é sem precedentes? Como o editor internacional da BBC News, Jeremy Bowell, escreve, esta é a operação mais ambiciosa que o Hamas já lançou a partir de Gaza e ataque transfronteiriço mais sério que Israel enfrentou em mais de uma geração. Os militantes atravessaram a cerca que separa Gaza de Israel em vários locais. O ataque sem precedentes ocorreu um dia após o 50º aniversário do ataque surpresa do Egito e da Síria em 1973, que deu início a uma grande guerra no Oriente Médio. O significado da data não terá passado despercebido para as lideranças do Hamas. Isso representa uma grande falha de inteligência israelense? A resposta é sim, afirma o correspondente de segurança da BBC Frank Gardner. Com os esforços combinados do Shin Bet, inteligência doméstica israelense, Mossad, sua agência de espionagem externa e todos os recursos da Força de Defesa de Israel, ele afirma que é francamente surpreendente que ninguém tenha previsto isso ou tenha agido com base em um aviso caso acontecesse. Israel tem, sem dúvida, os serviços de inteligência mais extensos e bem financiados do Oriente Médio, com informantes e agentes dentro dos grupos militares palestinos, como no Líbano, Síria e também em outros lugares. No terreno, ao longo da tensa cerca que separa Gaza e Israel, existem câmeras, sensores de movimento e patrulhas regulares do exército. A cerca com arame farpado no topo deveria ter sido barreira inteligente para evitar exatamente o tipo de infiltração que ocorreu neste ataque. No entanto, os militares do Hamas simplesmente abriram caminho e contaram buracos na cerca e entraram em Israel pelo mar e de parapente. Olha que situação tenebrosa o que está acontecendo, e a BBC trouxe pra gente as 6 principais perguntas, rapidamente, claro, concisas. Eu já fiz outros vídeos com um pouco mais de conteúdo, mas aqui é rápido para você entender rapidamente e muito fácil, uma forma mais didática de entender o que exatamente, sem entrar em lados, se quem está certo, quem está errado, de uma forma bem imparcial, muito boa, que a BBC escolheu escrever essa matéria.